Olha bem para a senhora, mãe, 70 anos nas costas, mão tremendo, se arrastando. Você tá esquecendo panela no fogo, mãe? Não sabe a senha do Gov, não lembra das coisas, isso é coisa de velho mesmo. Velha que só me dá problema. Tenho mais o que fazer do que ficar te olhando. E ainda tá ocupando o quarto que poderia ser o escritório da Renata. A senhora ficou velha demais para morar aqui, velha assim tem que ir para lugar de velho. A voz de Joaquim atravessou a sala da casa no bairro Santo Expedito, em Candeias, Minas Gerais. Bem na hora em que o arroz ainda fumegava na travessa e os parentes seguravam o garfo no ar, sem coragem de mastigar. Dona Lídia sentiu a frase bater no peito como tampa de lata fechando. Não baixou os olhos. Só apertou a alça da sacola de feira que estava no colo e olhou para o filho. Aquele mesmo menino que um dia dormia com febre encostado em sua barriga. Renata, a nora, estava em pé perto da cristaleira, com as unhas vermelhas brilhando e a boca fina de quem já tinha ensaiado a cena. Joaquim não está te expulsando, dona Lídia. Está pensando no bem da senhora. A senhora não combina mais com rotina de casa. Na verdade, a senhora atrapalha, reclama demais e fica perguntando coisa antiga. A gente já conversou com Dona Verônica, do Lar Santa Dulce. Lá tem cama, remédio na hora certa e gente da sua idade. Velho se entende com velho. Alguns primos fingiram olhar para o prato. A neta Thalita, de 12 anos, tentou levantar, mas Renata segurou o braço da menina por baixo da mesa. Dona Lídia sentiu o rosto esquentar, mas não deu ao filho o gosto de ver sua boca tremer. A sala cheirava a frango assado, desinfetante barato e vergonha. Na parede, ainda estava pendurado o quadro de formatura de Joaquim. Pago com faxina, merenda vendida escondido e noite sem dormir. Ele apontou para o corredor. Eu já coloquei suas coisas na área. Roupa, remédio, seus santinhos, essas tranqueiras de velha. A Kombi do lar passa às 3. Não faz drama na frente dos outros, porque a senhora já me fez passar vergonha demais nesta vida. A última frase abriu uma ferida antiga. Dona Lídia sabia de qual vergonha ele falava. Em Candeias, muita gente ainda cochichava que ela, merendeira da escola municipal Padre Bento, tinha sido afastada 28 anos antes por causa de um sumiço de dinheiro e mantimento da merenda. Nunca foi presa, nunca explicou direito, nunca se defendeu como devia. O filho cresceu ouvindo o moleque chamá-lo de filho da ladra da merenda. Ela engoliu aquilo por anos, como quem engole espinho de peixe para não deixar uma criança engasgar no lugar. Ela se levantou devagar. O joelho estalou. A mão procurou a borda da mesa, mas ela retirou antes que alguém pensasse em ajudá-la. Joaquim, eu só quero minha panela pequena de alumínio e a concha azul. Renata soltou uma risadinha seca. Até nisso, dona Lídia? A senhora está sendo mandada embora e preocupada com concha? Dona Lídia olhou para ela com uma calma que incomodou mais que grito. Tem coisa que parece pouca porque nunca serviu ninguém de verdade. Pegou a panela, a concha antiga com o cabo queimado na ponta, 2 vestidos, uma blusa de lã, o terço de madeira e saiu pela porta da frente. Na calçada, o sol de 2 horas levantava um bafo quente do asfalto remendado. A sacola de plástico rasgou no meio e um par de chinelos caiu perto do portão. Joaquim não saiu para ajudar. Renata fechou a porta por dentro e o barulho da chave pareceu maior que a rua inteira. Dona Lídia se abaixou com dificuldade, recolheu os chinelos, amarrou a sacola com um nó e caminhou sem olhar para trás. 2 vizinhas estavam no muro. Uma fingiu varrer folha seca, a outra fez o sinal da cruz baixinho. Dona Lídia não pediu água, não pediu carona, não pediu piedade. Desceu a rua com a sacola batendo na perna e a concha azul aparecendo pela abertura, como se fosse uma bandeira amassada. Ela foi parar no ponto de ônibus perto da antiga fábrica de laticínios, onde o banco de cimento era frio mesmo no calor. O céu ameaçava chuva, mas só cuspia vento vermelho de poeira.
Dona Lídia sentou com a coluna reta e ficou olhando os caminhões passarem rumo a Campo Belo. A barriga doía de fome, embora o prato dela tivesse ficado cheio na mesa do filho. Tirou do bolso um guardanapo com 2 pedaços de mandioca cozida que tinha separado para Thalita e comeu devagar, sem sal. Quando a primeira lágrima veio, ela limpou antes de cair no queixo. Não chorava por estar na rua. Chorava porque tinha criado um homem capaz de acreditar que mãe vencida vira entulho. Foi ali que seu Antero apareceu, puxando uma bicicleta velha com a corrente frouxa. Tinha sido motorista da Kombi escolar por quase 30 anos e agora entregava contas de luz para completar a aposentadoria. Parou ao reconhecer a concha azul na sacola. Dona Lídia, a senhora está esperando alguém? Ela olhou para ele sem se explicar. Estou esperando o tempo decidir. Seu Antero coçou o chapéu de palha, incomodado. Então talvez ele já decidiu. Procurei a senhora de manhã. Tem um papel lá no sindicato rural. Coisa de Dona Odete do Capão do Angico. Ela morreu faz 2 meses. Deixou recado com firma, advogado de boa-fé e chave guardada. O sítio Capão do Angico ficou para a senhora. Dona Lídia pensou que tinha ouvido errado. O nome do sítio passou por ela como vento vindo de outro tempo. Capão do Angico ficava depois da estrada de terra do Ribeirão do Meio, perto de uma grota onde as pessoas diziam que até passarinho cantava baixo. Tinha pertencido a Dona Odete, antiga servente da escola, mulher calada que morava longe e vinha à cidade só para vender ovo caipira e comprar querosene. O sítio estava abandonado havia anos, desde que Dona Odete foi morar com uma sobrinha em Formiga. Antero, isso não é assunto para brincar. Ele tirou do bolso da camisa um chaveiro enferrujado amarrado num cordão cru. Eu não brinco com mulher jogada em ponto de ônibus. No sindicato, o ventilador fazia mais barulho que vento. Um rapaz de óculos explicou que Dona Odete tinha deixado tudo certo em vida, com testemunha, recibo de imposto rural pago e declaração reconhecida. Não era riqueza. Era um pedaço de terra cansado, casa caída, cerca arrebentada, poço quase seco e mato tomando o terreiro. Mesmo assim, no papel simples, estava escrito o nome de Dona Lídia com letra firme. Ela não sorriu, apenas passou o dedo por cima do próprio nome e sentiu uma coisa estranha, como se depois de ser tratada como sobra, alguém no mundo tivesse guardado um lugar para ela. A caminhonete de seu Antero a levou até a entrada do sítio no fim da tarde. A estrada era estreita, com buracos cheios de água barrenta, capim alto batendo nas portas e cheiro de terra molhada subindo antes da chuva. A casa apareceu atrás de 2 pés de manga, baixa, descascada, telha quebrada, janela torta e varanda coberta de folhas secas. O portão de madeira estava preso com arame. Uma placa antiga, quase apagada, dizia Capão do Angico. Dona Lídia desceu devagar. O lugar parecia morto, mas não abandonado por completo. Tinha silêncio de coisa esperando. Seu Antero ofereceu ajuda para procurar pouso na cidade. Ela recusou. Hoje eu durmo aqui. Ele olhou para o telhado furado. Sozinha? Dona Lídia abriu o portão, empurrou o mato com o pé e respondeu. Sozinha eu já estava faz tempo. Aqui, pelo menos, o chão não me chama de peso. Ele engoliu a fala. Deixou uma lata de sardinha, um pacote de vela e uma caixa de fósforo. Antes de ir, apontou para o fundo da casa. Dona Odete sempre dizia para ninguém mexer no quartinho do fogão velho. Depois ela mudava de assunto. Dona Lídia ouviu aquilo e sentiu a memória se mexer, mas não soube dizer por quê. A primeira noite no sítio foi feita de goteira, grilo e medo preso na garganta. A chuva caiu no telhado como punhado de milho em lata. Dona Lídia colocou bacia nos pontos em que a água descia, varreu um canto da sala, estendeu um vestido velho sobre uma esteira de tábua e acendeu uma vela perto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que encontrou virada no armário. O vento entrava pela janela rachada
e fazia a chama se inclinar. Ela segurou a concha azul no colo, como quem segura a mão de criança. Não dormiu direito. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Joaquim dizendo velha demais. Na manhã seguinte, o sítio revelou sua pobreza com mais clareza. O fogão de lenha estava tomado de cinza endurecida. O terreiro tinha lata, galho, pedaço de telha e formigueiro. No varal, restava uma corda podre. A caixa d'água estava vazia, mas o poço dos fundos ainda tinha um filete escuro lá embaixo. Dona Lídia amarrou uma lata com corda e tirou água pouca, barrenta, que deixou decantar numa panela. Depois, caminhou ao redor da casa, observando tudo como fazia na escola, quando sabia se a merenda daria para todos, só de olhar o fundo da panela. Foi perto do quartinho do fogão velho que ela percebeu o primeiro detalhe estranho. A porta estava trancada por fora com cadeado novo, muito mais novo que o resto da casa. O ferro ainda brilhava onde a ferrugem não tinha chegado. Dona Lídia passou a mão na madeira e sentiu o cheiro fraco de cal, como parede mexida há pouco tempo. Procurou a chave no molho deixado por Dona Odete, mas nenhuma servia. Atrás da porta, alguma coisa rangia com o vento, embora não houvesse janela aberta. Ela se afastou devagar. Não era medo de assombração, era medo de lembrança. Na cidade, a notícia correu antes do almoço. A velha, expulsa pelo filho, tinha herdado um sítio. Quem contou, aumentou. Quem ouviu, julgou. Na casa de Joaquim, Renata ficou sabendo por uma cliente do salão. Na mesma hora, ligou para Dona Verônica, presidente do Lar Santa Dulce, ex-diretora da escola Padre Bento e mulher mais respeitada das campanhas de doação da cidade. Dona Verônica tinha voz macia, cabelo branco sempre preso e uma coleção de broches de santa no peito. "Ela está no capão do Angico?" perguntou sem esconder o susto. Renata estranhou. "Está. A senhora conhece?" Houve uma pausa curta demais. "Conheço tristeza demais naquele lugar. Convença Joaquim a ir buscar a mãe. Idoso, sozinho, assina coisa errada, cai, morre, depois sobra para a família." Joaquim chegou ao sítio 2 dias depois, de carro lavado, camisa polo e expressão de quem veio resolver um problema. Renata veio junto, segurando uma pasta bege, e Dona Verônica ficou no banco de trás, com um sorriso de piedade. Dona Lídia estava no terreiro, lavando o barro da varanda com uma vassoura velha. A saia molhada grudava na canela fina, mas o rosto estava limpo e firme. Joaquim desceu sem cumprimentar. "Mãe, a senhora não pode ficar aqui. Isso aqui é perigoso. Assina logo uma autorização para eu cuidar desse sítio e a gente resolve sua vaga no Lar Santa Dulce." Ele estendeu o papel, como quem oferece remédio amargo. Dona Lídia não pegou. "Você me tirou de casa porque eu estava velha demais. Agora eu fiquei nova para ter sítio?" Renata apertou a pasta contra o peito. "Não começa com ironia. A gente está tentando evitar que a senhora seja enganada." Dona Verônica desceu devagar, apoiada numa bengala elegante que parecia mais enfeite que necessidade. "Lídia, minha filha, aceite. O capão do Angico não tem futuro. Dona Odete era muito confusa no fim. Esse lugar guarda coisa que não presta. Às vezes Deus fecha uma porta para a gente não entrar em quarto escuro." Dona Lídia olhou para ela. O jeito como disse quarto escuro fez sua nuca arrepiar. "Dona Verônica, a senhora sempre gostou de falar por Deus quando tinha medo de falar por si." O sorriso da mulher murchou um quase nada. Joaquim deu um passo à frente. "Não fala assim com ela. Se não fosse Dona Verônica, eu teria estudado depois daquela vergonha que a senhora fez." A palavra vergonha voltou como pedra. Dona Lídia respirou fundo. Quis contar tudo ali, de uma vez, na frente do barro, da nora e da mulher de broche. Quis dizer que ele devia a ela até o direito de ter crescido sem ficha suja, sem dedo apontado para sua letra de menino. Mas viu Dona Verônica olhando não para ela, e sim para a porta trancada do quartinho.
Então guardou a verdade na boca mais uma vez. Quando eles foram embora, deixando ameaça de médico, laudo e interdição, Dona Lídia sentou no degrau da varanda. A palavra interdição doeu menos que o olhar de Joaquim. Para ele, a mãe já não era pessoa inteira. Era um problema de assinatura. A tarde caiu quente, com cheiro de folha esmagada. Ela pegou o molho de chaves de Dona Odete e testou de novo no cadeado. Nada. Depois reparou no prego torto acima da porta, onde pendia uma lata de óleo vazia. Dentro da lata, misturada com um ninho de marimbondo seco, havia uma chave pequena embrulhada em pano de prato. Dona Lídia fechou os dedos em volta dela e sentiu o coração bater no ouvido. O quartinho abriu com um estalo comprido. O cheiro veio primeiro. Mofo, cal, papel velho e fumaça antiga. Lá dentro havia um fogão de lenha quebrado, 3 panelões de alumínio empilhados, bancos escolares, uma prateleira com vidros vazios e sacos de estopa dobrados. Na parede do fundo, coberta por uma camada de poeira, estava pendurada uma lousa pequena com marcas de giz quase apagadas. Dona Lídia passou a mão e leu 2 palavras: não contar. Sentiu a garganta fechar. Não era letra de Dona Odete, era letra de criança. Ela vasculhou sem pressa. Debaixo dos sacos de estopa, encontrou uma caixa de madeira com o nome da escola municipal Padre Bento carimbado de lado. A tampa estava presa, mas cedeu com a ponta da concha azul. Dentro havia cadernos de capa mole, fichas de entrega de arroz, feijão, fubá, óleo, açúcar, latas de leite em pó e um maço de bilhetes amarrados com barbante. Dona Lídia reconheceu o carimbo da escola antes de reconhecer a própria juventude. As mãos começaram a tremer, não de idade, mas de lembrança. Aquele material deveria ter desaparecido no ano em que ela foi acusada. Disseram que tinha sido queimado numa limpeza. Dona Verônica assinou a ata dizendo isso. Dona Lídia estava ali quando ouviu. No primeiro caderno, as contas não batiam. Dona Lídia nunca tinha estudado muito, mas conta de comida ela fazia de cabeça. Se entravam 20 sacos de arroz, só 12 apareciam na cozinha. Se recebiam leite para 100 crianças, metade ia para a despensa e a outra metade sumia em dia de reunião de pais. As anotações mais antigas eram de Dona Odete, miúdas, inclinadas, cheias de observação. Kombi saiu cheia às 18 horas. Não foi para a escola. Verônica mandou Joaquim carregar caixa. Menino chorou. Dona Lídia não sabe de tudo. O nome do filho apareceu como Faca Pequena. Joaquim tinha 16 anos naquele tempo. Trabalhava meio período na escola para comprar o uniforme do curso técnico. Ela lembrava dele chegando calado, com cheiro de depósito e medo nos olhos. Dona Lídia fechou o caderno e encostou a testa na tampa da caixa. Naquele ano, quando as doações sumiram, Dona Verônica chamou Lídia na sala da diretoria. Disse que havia recibos com a assinatura de Joaquim. Disse que o menino podia ser denunciado por furto. Disse que pobre com passagem pela polícia não virava nada. Depois colocou na mesa uma declaração pronta, dizendo que Lídia tinha retirado mantimentos sem autorização para vender fora. Assina e eu protejo seu filho, falou. Lídia não assinou naquele dia, mas no outro, quando viu Joaquim tremendo perto da bandeira do pátio, assinou. Não porque era culpada, porque era mãe. E mãe, às vezes, vira muro para a pedra não acertar o filho. Mas havia coisa ali que ela não sabia. Joaquim não tinha carregado caixa por maldade. Nos bilhetes de Dona Odete, a verdade aparecia em pedaços. Dona Verônica dizia ao menino que a merenda extra iria para crianças do sítio. Mandava ele assinar recibo de saída para controle interno. Quando ele desconfiou, ameaçou acusar Dona Lídia. O menino parou de falar, e a mãe, achando que protegia um erro dele, engoliu uma culpa que era de outro. Dona Lídia leu até o olho arder.
A verdade era pior do que a mentira. Não era só uma acusação injusta. Era uma armadilha montada usando o amor de mãe e o medo de filho. Naquela noite, Dona Lídia não acendeu vela. Sentou no escuro com a caixa aberta e escutou a chuva chegando pelo mato. Quase pôde ouvir a escola de antigamente. Panela batendo, criança correndo, o apito da Kombi de seu Antero, Dona Verônica caminhando de salto pelo corredor e chamando todo mundo de minha filha. Lembrou da fome dos meninos, dos pratos raspados, de quando ela aumentava a água no feijão para ninguém sair sem caldo. Lembrou de Joaquim adolescente, magro, revoltado, perguntando por que ela tinha roubado comida de criança. Ela nunca respondeu. Achou que o silêncio salvava. Talvez tivesse salvado o menino da polícia, mas criou um homem que aprendeu a desprezar a mulher que se calou por ele. No dia seguinte, ela procurou seu Antero. Levou só uma folha do caderno e a concha azul dentro da sacola. Encontrou o velho perto da oficina de bicicleta, sentado num tamborete. Quando ele viu a anotação, tirou o chapéu. Eu sabia que tinha coisa enterrada, mas não sabia onde. Dona Odete me pediu uma vez para buscar umas caixas na escola depois da meia-noite. Disse que era para não deixar Verônica queimar. Eu fui covarde, Dona Lídia. Levei, deixei no sítio e nunca mais falei. Ele falava olhando para o chão. Ela não o insultou. O medo dos pequenos foi o trono dos grandes, Antero. Mas trono também apodrece. Seu Antero contou que, na época, a Kombi da escola fazia viagens escondidas até o Capão do Angico. A merenda desviada ficava ali por alguns dias e depois seguia para uma mercearia de Campo Belo, vendida por fora. Dona Verônica usava o dinheiro para sustentar a campanha do marido, que queria ser vereador, e para construir a primeira sede do Lar Santa Dulce. A cidade ama aquele lar, disse ele. Ama porque não sabe o preço da parede. Dona Lídia pediu nomes. Ele hesitou. Então falou de Jandira, que trabalhava na mercearia, e de Zé do Armazém, já morto, mas cuja filha guardava recibos por mania de não jogar papel fora. A investigação de Dona Lídia não teve carro bonito nem advogado batendo na porta. Teve ônibus atrasado, caminhada no barro, pão francês dormido e muita gente desviando o olhar. Em Campo Belo, Jandira, agora dona de uma banca de temperos, reconheceu Dona Lídia e levou a mão à boca. Eu pensei que a senhora tivesse morrido. Dona Lídia respondeu. Muita gente viveu melhor pensando isso. Jandira abriu uma caixa de sapato guardada no fundo da banca. Dentro havia recibos antigos da mercearia, com apelidos em vez de nomes. Um deles dizia: V. Padre Bento, açúcar, leite, arroz, retirada por J. A letra do J era parecida com a de Joaquim, mas a anotação ao lado, pequena, dizia: menino mandado pela diretora, sem saber. Aos poucos, o quadro se juntou. Dona Lídia viu que o filho tinha sido usado como mula inocente, depois manipulado pela própria vergonha. Dona Verônica deixou que a cidade acreditasse que a merendeira roubava, deixou que Joaquim acreditasse que a mãe tinha manchado o nome dele e depois se apresentou como salvadora, pagando curso, arrumando emprego, dando conselho. A caridade dela era corrente com fita dourada. Prendia e ainda recebia aplauso. Enquanto isso, Renata insistia com Joaquim. Sua mãe está ficando perigosa. Velho, quando pega mania com o passado, arruma confusão. Dona Verônica tem razão. Se ela for interditada, você administra tudo antes que algum espertinho tome. Joaquim não queria admitir, mas o sítio o incomodava. Não pelo valor da terra, pelo medo de que a mãe, longe da casa dele, deixasse de precisar. Durante anos, ele se acostumou a olhar para Dona Lídia como dívida velha, coisa incômoda que ele sustentava por obrigação. De repente, ela tinha chave, chão, silêncio e gente procurando por ela. Isso feriu seu orgulho mais que qualquer grito. Renata publicou no grupo da família
uma foto da varanda caída do sítio com a legenda: "Quando idoso recusa ajuda, a família sofre." Muita gente respondeu com oração e conselho. Dona Verônica comentou com um coração branco. À tarde, 2 funcionárias do lar Santa Dulce apareceram no capão do Angico com prancheta, dizendo que precisavam avaliar as condições de moradia. Dona Lídia ofereceu café fraco em copo de requeijão e escutou calada enquanto uma delas anotava: idosa resistente, apego a objetos antigos, risco de isolamento. Quando a moça pediu para ver o quartinho do fogão, Dona Lídia colocou o corpo na frente da porta. "Aqui vocês não entram." A funcionária sorriu sem graça. "É para sua segurança." Dona Lídia respondeu baixo. "Minha segurança já foi usada demais como desculpa para me calarem." Naquela mesma noite, alguém tentou arrombar a porta do quartinho. Dona Lídia acordou com o estalo do cadeado. Ficou imóvel na esteira, ouvindo passos no barro e respiração curta do lado de fora. Não gritou. Pegou a concha azul, caminhou até a janela da cozinha e bateu 3 vezes na panela, forte, fazendo o som correr pelo mato. O invasor fugiu tropeçando. De manhã, havia marca de sapato masculino perto da parede e um pedaço de tecido preso no prego do portão. Era tecido fino, de calça social. Não parecia ladrão de galinha. Parecia gente que ia à missa de domingo. Ela passou a esconder a caixa em lugares diferentes. Uma parte ficou dentro do forno quebrado, outra debaixo de uma telha no galinheiro. O maço de bilhetes ela amarrou na cintura por baixo da saia quando descia à cidade. Aos 70 anos, Dona Lídia aprendeu a andar com prova, como quem anda com remédio de pressão, sabendo que podia faltar ar se perdesse. Não tinha pressa de destruir ninguém. Queria entender até onde a mentira tinha entrado na vida dela. O detalhe que virou a chave veio de Thalita. A menina apareceu no sítio num sábado de manhã, sozinha, descendo da garupa da bicicleta de uma amiga. Trazia uma mochila pequena e os olhos inchados. "Vó, eu não vim escondida. Eu só não avisei." Dona Lídia não perguntou nada. Fez café, esquentou mandioca e colocou a neta sentada na sombra do pé de manga. Thalita mexeu no prato sem comer. "Meu pai disse que a senhora sempre acaba com a vida dele. Disse que quando ele era novo, a senhora roubou e Dona Verônica teve dó dele. Só que ontem eu ouvi a Renata falando no telefone que se acharem a caixa, acaba o lar, acaba tudo." "Que caixa, vó?" Dona Lídia sentiu um frio subir pela coluna. Não era só Dona Verônica querendo apagar o passado. Renata sabia de alguma coisa. Com quem ela falava? Thalita olhou para o chão. Com Dona Verônica. Ela chamou meu pai de bobo. Disse que homem ferido pela mãe é fácil de guiar. A frase ficou no ar, venenosa. Dona Lídia segurou a mão da neta por cima da mesa. A pele jovem de Thalita era quente, assustada. "Minha filha, tem verdade que machuca antes de curar. Você quer mesmo saber?" Thalita assentiu. Dona Lídia abriu a caixa. A menina leu pouco, mas entendeu o bastante para chorar sem barulho. "Então a senhora não roubou?" Dona Lídia balançou a cabeça. "Não. E meu pai?" "Seu pai foi usado. E depois passou a vida com raiva da pessoa errada." Thalita cobriu a boca com a mão. "Por que a senhora nunca contou?" Dona Lídia olhou para a concha azul pendurada num prego. "Porque quando ele era menino, eu achei que uma mãe podia carregar a vergonha sozinha e deixar o filho livre. Só que vergonha é bicho que cria ninho. Se a gente não mata, ela cresce dentro da casa." A neta quis levar tudo para Joaquim naquele minuto. Dona Lídia não deixou. "Seu pai está com o ouvido fechado. Se a gente jogar a verdade nele agora, Dona Verônica transforma em doença minha, invenção, rancor de velha. Primeiro ela precisa mostrar a mão." Thalita limpou o rosto com a manga. "Como?" Dona Lídia lembrou do que a vilã mais amava: aplauso. Dona Verônica não tinha medo de pobre falando baixo.
tinha medo de perder a imagem de santa diante de quem doava dinheiro. E no domingo seguinte, haveria o almoço beneficente do Lar Santa Dulce, no salão paroquial do Bom Jesus, com comerciantes, rádio da cidade, prefeito e famílias inteiras levando arroz, óleo e cobertor. O mesmo lugar onde Dona Verônica sorria ao lado de cestas básicas que escondiam sua ambição. Dona Lídia não planejou escândalo. Planejou comida. Pediu a seu Antero que chamasse antigos alunos da escola Padre Bento. Não para acusar ninguém, mas para lembrar. Pediu a Jandira que trouxesse os recibos. Pediu a Thalita que ficasse em silêncio até a hora certa. E passou 2 dias no sítio, limpando a concha azul, areando panela, separando feijão, fubá e couve. A senhora vai cozinhar para quem te humilhou? Perguntou seu Antero. Dona Lídia respondeu. Foi cozinhando que me enterraram. É cozinhando que eles vão reconhecer o osso que pisaram. No domingo, o salão paroquial estava cheio. Ventiladores giravam no teto, bandeirinhas brancas balançavam perto das janelas. E mesas compridas exibiam travessas de arroz, frango, macarronada e salada de maionese. Na entrada, um cartaz dizia: Lar Santa Dulce, amor por quem já viveu muito. Dona Verônica circulava entre os convidados com broche de santa, beijando o rosto, recebendo envelope e chamando o empresário de filho. Joaquim estava perto da mesa principal, ao lado de Renata, incomodado com a camisa apertada e com a própria importância. Ele tinha aceitado falar sobre cuidado familiar. Dona Verônica queria usar o caso de Dona Lídia como exemplo de idoso difícil que precisa de amparo. Quando Dona Lídia entrou pela porta lateral carregando a panela pequena e a concha azul, a conversa diminuiu. Ela não estava arrumada como os outros. Usava vestido simples, cabelo preso num coque baixo, sandália gasta e um avental branco amarelado pelo tempo. Atrás dela vinham seu Antero, Jandira e 5 homens e mulheres de 40 e poucos anos, antigos alunos que um dia comeram da mão dela na escola. Thalita entrou por último, segurando uma sacola de pano. Joaquim deu um passo na direção da mãe. O que a senhora veio fazer aqui? Dona Lídia respondeu sem levantar a voz. Merenda. Algumas pessoas riram, achando que era confusão de velha. Dona Verônica endureceu o sorriso. Lídia, querida, hoje não é dia para lembranças difíceis. Você deveria estar descansando. Dona Lídia caminhou até a cozinha do salão e colocou a panela sobre a mesa. Eu descansei 28 anos em cima de uma mentira que não era minha. Hoje eu só vim servir uma verdade quente. O silêncio cresceu. Renata cochichou no ouvido de Joaquim, mas ele não se mexeu. Dona Lídia pediu licença à cozinheira do salão, acendeu o fogão e começou a mexer um angu simples com couve, alho e um pouco de feijão. O cheiro subiu e atravessou o salão como uma memória coletiva. Uma mulher de vestido azul levou a mão ao peito. Meu Deus, é o cheiro da merenda da Padre Bento. Um homem perto da porta sorriu sem perceber. Angu da Dona Lídia. As vozes começaram a se lembrar antes das cabeças. Criança que virou adulto reconheceu fome antiga sendo cuidada. Dona Verônica percebeu o perigo tarde demais. A verdade, quando vem pelo estômago, entra onde argumento não entra. Joaquim olhava para a panela como se estivesse vendo a infância abrir a tampa. Dona Lídia serviu a primeira colherada num prato de alumínio velho, desses de escola, amassado na borda. Esse prato foi achado no capão do Angico, junto com os cadernos que disseram ter queimado. Dona Verônica tentou rir. Que bobagem! Dona Odete juntava lixo de escola. Todo mundo sabia. Dona Lídia virou-se para ela. Sabia mesmo? Então a senhora também sabia que as caixas de merenda iam para o sítio depois das 6 da tarde. O salão ficou parado. Dona Verônica apertou a bengala. Lídia, cuidado com a acusação. Sua memória já não é boa. A frase era a armadilha esperada.
Dona Lídia ergueu a concha azul. Minha memória talvez falhe para nome de remédio, mas não falha para a panela que alimentou o filho dos outros. Essa concha sumiu da escola na mesma semana em que me chamaram de ladra. Foi achada trancada no quartinho do fogão velho, junto com recibo, caderno e bilhete de Dona Odete. Jandira colocou sobre a mesa os papéis da mercearia de Campo Belo. Seu Antero tirou do bolso uma fotografia pequena, amarelada, mostrando a Kombi escolar encostada à noite no portão do Capão do Angico. Não era prova bonita. Era prova de pobre. Torta, manchada, guardada com medo. Mas era suficiente para fazer muita gente parar de respirar direito. Dona Verônica olhou ao redor e viu os comerciantes, o prefeito, o padre novo, as cozinheiras, os ex-alunos. Tentou recuperar o tom doce. Gente, por favor, essa senhora sofreu muito. Às vezes o sofrimento mistura culpa com fantasia. Joaquim fechou os punhos. Mãe, chega. A senhora vai passar vergonha de novo. A voz dele saiu dura, mas havia medo por baixo. Dona Lídia não se voltou contra ele. Meu filho, vergonha foi você crescer achando que eu roubei comida de criança. Vergonha foi eu deixar você acreditar nisso para não verem sua assinatura nos recibos que fizeram você assinar sem saber. Joaquim empalideceu. O nome dele correu pelo salão como fósforo aceso. Minha assinatura. Dona Lídia abriu o caderno na página marcada. Lá estavam os recibos de saída, alguns com a letra trêmula de adolescente. Você carregou caixa porque Dona Verônica mandava. Ela dizia que era doação. Quando você desconfiou, ela me chamou na sala e disse que, se eu não engolisse a culpa, você responderia por roubo. Eu assinei a vergonha para você continuar menino. Joaquim balançou a cabeça, como se tentasse expulsar aquela lembrança. Não. Ela me ajudou. Ela pagou meu curso. Dona Lídia olhou para Dona Verônica. Pagou com o dinheiro que tirou da boca dos alunos e com a gratidão comprada de um menino ferido. Dona Verônica perdeu a suavidade por um segundo? Foi pouco, mas o bastante. Eu salvei esse rapaz da mãe inútil que ele tinha. Disparou, sem perceber que a própria raiva rasgava sua máscara. Se dependesse de você, Lídia, ele seria merendeiro, carregador, nada. Eu dei rumo. Eu usei o que tinha que usar. Merenda sobrava. Pobre exagera fome. Escola sempre recebeu mais do que precisava. O salão congelou. A frase, pobre exagera fome, caiu no meio das mesas como cuspe. Uma das antigas alunas se levantou, os olhos cheios d'água. Eu desmaiava de fome na fila, Dona Verônica. A senhora dizia que era fraqueza minha. A vaidade de Dona Verônica, ferida, terminou o serviço que os papéis começaram. Ela tentou consertar. Não foi isso que eu quis dizer, mas já tinha dito. Jandira empurrou os recibos para perto do padre. Seu Antero contou as viagens. Talita abriu a sacola e tirou a folha em que Dona Odete escrevera, com letra velha. Se um dia Lídia for chamada de ladra de novo, entreguem isto. A ladra não era ela. A ladra usava broche de santa. Renata tentou sair de fininho, mas Talita segurou seu braço. A senhora sabia da caixa. Renata puxou a mão. Menina, não se meta. Joaquim virou para a esposa. Você sabia? Ela não respondeu. O silêncio dela foi a segunda revelação. Menor, mas necessária. Renata não tinha criado a mentira antiga, mas queria usar a mentira para tomar o sítio e calar a sogra. Dona Verônica ainda tentou se agarrar ao prestígio. Falou de anos de caridade, de idosos acolhidos, de doações, de Deus. Mas cada palavra parecia mais vazia. O padre novo pediu que os papéis fossem recolhidos para encaminhamento ao conselho e ao Ministério Público. O prefeito, que antes sorria para a foto, afastou-se dela como quem sai de perto de panela queimando. As cozinheiras do lar se olharam, algumas com medo, outras com alívio. Uma delas murmurou,
que não era só na escola antiga que as contas não fechavam. A mentira tinha aberto uma porta, e atrás dela havia outras sombras. Joaquim ficou parado diante da mãe. O rosto dele tinha perdido a arrogância e encontrado uma coisa mais dolorosa. O menino de 16 anos que nunca entendeu por que a mãe não se defendeu. "Por que a senhora não me falou?" perguntou quase sem voz. Dona Lídia segurou a concha com as 2 mãos. "Porque eu era burra de amor. Achei que mãe boa carregava tudo calada. Mas mãe que cala demais ensina o filho a acreditar em qualquer voz mais alta." Ele chorou, mas ela não correu para abraçar. O choro dele era justo, mas não apagava a porta trancada, a sacola no chão, a frase velha demais. Dona Verônica foi retirada do salão por 2 mulheres da própria diretoria do lar. Não saiu presa naquele momento, não caiu de joelhos, não pediu perdão bonito. Saiu pequena, com o broche torto no peito e a bengala batendo no piso sem ritmo. Do lado de fora, a chuva começou fina, lavando a poeira da praça. Alguns convidados foram embora sem comer. Outros ficaram, sentados em silêncio, olhando para o prato de angu, como se aquele alimento simples tivesse virado testemunha. Renata tentou falar com Dona Lídia perto da cozinha. "Eu só queria proteger minha família." Dona Lídia lavava a panela devagar. Família não se protege jogando velho fora. "Eu errei, mas a senhora também nunca foi fácil." Dona Lídia desligou a torneira e encarou a nora. "Eu não nasci para ser fácil. Nasci para ser gente. E gente não se empurra para asilo para abrir espaço em casa." Renata baixou os olhos, não por arrependimento inteiro, mas por derrota. Dona Lídia não precisava distinguir tudo naquela hora. Só precisava manter a porta da sua vida fechada para quem entrou com chave falsa. Os dias seguintes foram de barulho na cidade. A rádio falou, o jornal regional apareceu, a prefeitura prometeu auditoria, o lar Santa Dulce afastou Dona Verônica e antigas funcionárias começaram a contar o que antes engoliam por medo de perder emprego. O caso da merenda voltou à tona, não como fofoca, mas como ferida pública. O nome de Dona Lídia foi citado em ata, reunião e reportagem. Muita gente que a chamou de ladra por anos veio dizer que sempre desconfiou. Ela ouvia sem responder. Desconfiança calada não devolvia noite perdida. Joaquim foi ao Capão do Angico numa terça-feira, sem Renata. Chegou de chinelo, barba por fazer, carregando telhas no porta-malas. Encontrou a mãe pendurando roupa no varal novo que seu antero tinha ajudado a esticar. Ficou alguns minutos sem falar. Depois descarregou as telhas e disse: "O telhado da cozinha está ruim." Dona Lídia continuou prendendo um lençol com um pregador de madeira. "Está." Ele engoliu seco. "Eu posso arrumar." Ela olhou para ele. "Pode. Mas não é pagamento de perdão. É conserto de telhado." Joaquim assentiu. E aquela foi a primeira resposta humilde que ela ouviu dele em muitos anos. Ele trabalhou a manhã inteira. O martelo batia nas ripas como pedido de desculpa sem palavra. No almoço, Dona Lídia serviu arroz, feijão ralo, couve e ovo frito. Joaquim comeu sentado no degrau, não à cabeceira de mesa nenhuma. Depois deixou o prato na pia e falou: "Mãe, eu tenho vergonha de ter te expulsado." Ela enxugou as mãos no avental. "Tem que ter mesmo. Vergonha certa ensina. Vergonha errada adoece." Ele chorou de novo. Dessa vez, ela tocou o ombro dele, leve, sem abraçar por inteiro. "Eu te amo, Joaquim. Mas eu não volto para sua casa. Amor não é coleira." Ele aceitou com dor. Disse que ia conversar com Thalita, rever o casamento, procurar os antigos alunos, assumir publicamente o que fez. Dona Lídia não deu conselho de novela. Não mandou separar, não mandou ficar. "Só não deixe outra pessoa pensar por você de novo." Quando ele foi embora, deixou a chave da casa antiga em cima da mesa. Dona Lídia pegou a chave e colocou dentro de uma lata, junto com pregos tortos e botões soltos.
Não jogou fora, mas também não pendurou no pescoço. O sítio Capão do Angico não virou riqueza. Continuou pequeno, difícil, cheio de reparo. A água do poço precisou de limpeza. O mato voltou 3 vezes antes de obedecer. A cerca caiu numa ventania. Dona Lídia, com a ajuda de seu antero, Talita e 2 antigas alunas, plantou mandioca, couve, cheiro verde e 3 mudas de laranja. Não abriu negócio, não virou celebridade, não aceitou placa com seu nome em campanha de político. Quando perguntavam o que ela faria com o sítio, respondia: morar sem pedir licença. Algumas tardes, idosos que tinham parentes ocupados demais apareciam para tomar café na varanda. Dona Lídia deixava entrar quem vinha com respeito. Quem vinha com pena ficava no portão. Talita passava fins de semana lá, aprendendo a acender fogão de lenha, a conferir conta de mercado e a não acreditar em gente que usa bondade como roupa de domingo. Joaquim continuou indo consertar coisas. Primeiro o telhado, depois a cerca, depois a janela. O perdão não veio como chuva forte. Veio como goteira ao contrário, pingando devagar para dentro de um balde que talvez um dia enchesse. Dona Verônica perdeu o cargo, a chave do lar, a cadeira na primeira fila da igreja e o costume de ser obedecida. Não ficou miserável, porque gente poderosa raramente cai até o chão, que fez os outros lamberem. Mas passou a andar na cidade com o rosto baixo, ouvindo atrás de si um silêncio pior que xingamento. O broche de santa sumiu do peito. Diziam que ela rezava muito. Dona Lídia não duvidava. Só esperava que, pela primeira vez, ela rezasse sem plateia. Numa manhã clara, meses depois, Dona Lídia acordou antes do sol. A casa já não pingava. A panela pequena brilhava na prateleira. A concha azul, limpa, pendia ao lado do fogão de lenha, com o cabo queimado à mostra. Ela abriu a janela e viu a roupa no varal balançando devagar. O terreiro varrido. As mudas de laranja pegando força e Talita dormindo na rede da varanda com um livro aberto no peito. Ao longe, um ônibus velho passou levantando poeira na estrada. Dona Lídia ficou olhando até a poeira baixar. Depois caminhou até a porteira e trocou a placa velha por uma tábua simples que seu antero tinha lixado. Não mandou escrever propriedade, nem herança, nem lar de idosos. Mandou escrever só uma frase: aqui, Dona Lídia mora. Ela passou a mão por cima das letras, sentindo a madeira áspera debaixo dos dedos. Aos 70 anos, expulsa por ser velha demais, ela descobriu que velho mesmo era o medo que tinham colocado dentro dela. E esse, naquela manhã, ficou do lado de fora da porteira. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!